falar sobre gratidão, sobre trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas ao longo desse ano. Porque eu não sei você, mas para mim esse ano foi um ano literalmente de alargar as tendas, sabe? De ver assim o Senhor falando, Lohane, para mim aí, tu não vai andar não? Pois deixa que eu vou dar um chute. E tu vai. Não sei para você, mas para mim esse foi um ano que eu dei passos que eu achava que eu nunca daria. E passos não só curtos, mas passos largos, literalmente se cumprindo muitas palavras que eu tinha recebido ano passado. E aí eu quero ler com você esse versículo que diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E a chamou o seu nome Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Por que eu quis trazer para você esse versículo em especial? Porque se nós chegamos hoje, dia 21 de dezembro, o Senhor nos ajudou a chegar até aqui. Oi? 20, pronto, correção ali, ó, dia 20 de dezembro. Graças a Deus, eu também nem... Enfim... Mas se nós chegamos até hoje, foi porque o Senhor nos trouxe aqui. Você concorda comigo que nós iniciamos um ano cheio de muitas expectativas? Eu não sei você, mas eu iniciei o meu ano de uma maneira bem engraçada. Eu estava mais com medo dele do que expectativas. Primeiro porque eu iniciei o ano indo para a EFOL. E aí eu falei, meu Deus, eu achava que a EFOL ia ser assim, sabe? Sabe o pozinho do pirim-pim-pim? Que Jesus ia vir, descer e dar todas as respostas. Todas as direções, eu descobri que não foi isso. Foi outra realidade totalmente diferente. Mas foi incrível. Eu cresci demais, eu aprendi demais. E foi numa estação... Por que eu estou trazendo isso para você logo de início? Porque é um pouco do que eu vivi no início desse ano. Janeiro desse ano... Foi um mês, assim, surreal de louco, porque primeiro que eu estava saindo de uma semana de aula para entrar só dezembro e ano novo, e logo depois disso eu ia para a EFOL, sabendo que na verdade, os últimos 30 dias ali do meu semestre, eu estaria perdendo na faculdade, correndo o risco de reprovar em um monte de disciplina, e eu falei, olha, vocês me disseram que esse ano a gente não ia ter aula aqui, eu já estou com a escola paga, só no jeito de eu ir. E eu vou. Lohane, tua conta e risco. Falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque é isso. As aulas voltavam uma semana depois que eu estava na EFOL. E as aulas terminavam 2 semanas depois que eu chegava da EFOL. Simples assim. Então, eu tinha que ter adiantado todos os meus trabalhos acadêmicos. E os meus professores, parece que, assim, são 5 disciplinas que eles acham que só eles passam trabalho. Só um professor passa trabalho suficiente e o restante que lute. Então, eu fui para a EFOL com medo, porque eu não consegui entregar tudo. Com medo, porque como Ministério de Mídia, a gente tem que mudar toda uma identidade visual. Como igreja, tudo para o próximo ano, esse mês, a gente já está na loucura de tudo que tem que acontecer para o ano que vem. E eu, Senhor, os meus designers favoritos não estavam aqui, não tinha nada para adiantar, a Rayane ainda não brilhava no design como ela brilha agora, e eu, e agora, Senhor? O que eu vou fazer? E em janeiro eu tenho que parar tudo, e descansar, sentar minha bundinha na cadeira e aprender. Então foi um mix de muitas emoções. Quando eu digo para você que esse ano para mim começou com mais medo do que a Lohane convicta que chegou aqui agora, foi literalmente. Então, é isso. E eu vivi sobre tudo isso. Eu costumo dizer que eu vim viver EFOL, descobri o que eu aprendi na EFOL do meu 2º semestre para cá. Eu digo que hoje eu estou voltando lá nas apostilas, lá no início de tudo que eu estudei, lá em janeiro, e estou vivendo tudo isso agora. Porque até julho eu não sabia dizer para você, eu não sabia dizer assim, Lohane, o que foi EFOL para você? Incrível. Mas define aí, não dava. Não dava porque eu saí da EFOL entrando no fim do semestre, iniciando o outro que meu TCC tinha que estar pronto e todo mundo me cobrando tudo e eu... Não dou conta. Calma, vamos caminhar. Porque no meio de tudo isso tinha célula acontecendo, tinha viver igreja, viver família, viver a Lohane.
tinha tudo isso envolvido. E aí, eu falei, Senhor, e agora? Como eu vou dar conta de tudo isso? Porque olhar de fora, Lohane deixa de show. Inclusive, teve inúmeros momentos que eu virei para mim e disse, mulher, para de drama, tá tudo bem. E vamos caminhar, e vamos. Só que essa palavra de 1 Samuel 7,12, ela foi literalmente o que me sustentou. Até aqui, o Senhor me sustentou. Até aqui, e era o que eu dizia para mim todos os dias. Lohane, até aqui o Senhor te sustentou. Depois eu resolver esse problema. Agora, qual é o da vez? É um trabalho que eu tenho que entregar até meia-noite, é um problema na célula que a gente tem que resolver, é um discipulado que precisa ser feito, é um design que precisa sair, pois é isso que a gente vai resolver. É um encontro que a gente tem que ir, pois vamos. É um problema de família, pois a gente vai resolver esse problema. E os outros, a gente joga para depois. O Senhor vai cuidar de tudo. E eu literalmente vi a mão do Senhor, sabe? Como eu consigo pegar esse copo de água e beber, que está muito bom. Foi o que eu vi o Senhor fazendo. Eu literalmente vi tudo isso. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas das vezes nós esquecemos disso. Sabe, até a Agnes me dá a missão de ministrar aqui hoje. Nada disso fazia assim, falava, e ela ainda foi específica, Lohane, sua palavra tem que ser sobre gratidão. Falei, meu Deus, esse ano foi loucura demais, eu vou agradecer pelo que tanto, hein? E aí eu fui perceber que tudo isso era mais do que motivo suficiente para eu agradecer. Tudo isso era mais do que motivo, se nada disso tivesse dado tudo errado, se tudo tivesse desandado, hoje era o dia de eu chegar aqui e agradecer por tudo isso. E dizer para você, olha, o Senhor foi bom. Se tudo tivesse dado errado. Mas graças a Deus não deu errado. Porque Jesus é um fofo. E na caminhada de tudo isso, nós esquecemos. Mas sabe por quê? Porque nós olhamos para a adversidade. Nós olhamos para as outras coisas. A gente olha para uma coisa tão minúscula que está fora do lugar. Você já parou para prestar atenção nisso? Qual foi a palavra que você recebeu lá no início do ano? Uma palavra de Deus que alguém chegou, entregou, ou o próprio Deus falou para você? Se eu perguntar agora, você lembra qual foi? Uma palavra que você recebeu no início do ano? Uma palavra que deu um direcionamento para esse ano? Porque nós temos o hábito de esquecer. Nós temos o hábito de não guardar isso na nossa memória. E a Bíblia é clara em nos dizer que são essas lembranças que vão nos fazer permanecer. Se eu vou dar o próximo passo, isso depende do passo que estava lá atrás. E nós temos o costume de não olhar o passo que ficou lá atrás. Nós temos o costume de olhar o agora, olhar o nosso desespero de agora. E esquecemos que lá na frente tem mais um passo. Mas enquanto eu estou dando esse um passo aqui, o passo lá de trás está me sustentando para caminhar mais uma vez, para dar mais um passo em direção àquilo que o Senhor está fazendo. Sabe? E olhar para tudo isso é você olhar e falar assim, caramba, foi literalmente a mão do Senhor que nos sustentou até aqui. E continuando nesse desfecho todo, chegou o meio do ano, eu terminei um semestre, iniciei outro, não defendi o meu TCC como eu queria. Era para ser no meio do ano, estava tudo planejado. Sabe quando você está com uma vida toda planejada? E deu tudo errado. Tudo errado aos meus olhos, às minhas perspectivas. Lembre-se sempre disso, deu errado às minhas perspectivas. Porque o meu projeto era no meio do ano, estar com tudo aprovado, para chegar no final do ano com o mestrado engatinhado. E vou para o mestrado. E acabou. Esse era o projeto. Só que no meio desse percurso, o Senhor me lembrou de uma coisa que eu tinha pedido para Ele. No início da minha caminhada, lá atrás, de muitos momentos que a gente vivia assim, que inclusive eu sinto muita saudade, de só se reunir para orar.
Uma das coisas que o Senhor falou muito no meu coração foi sobre a escola de missões. E eu dizia, Senhor, só tem uma coisa para pedir antes. Eu quero a graduação primeiro. Eu quero primeiro a graduação, depois a escola de missões. E eu não fui só a graduação, eu queria a faculdade de medicina. Eu fui específica, era o que eu queria. Faculdade de medicina, e tinha que ser numa federal, e tinha que ser com uma nota excelente. Tá? Não era só passar, não tinha essa perspectiva. As únicas coisas que eu pedi para o Senhor era isso. Assim, a pessoa não foi nada humilde. E aí, tudo bem. Gente, as minhas notas davam para passar em tudo, menos na faculdade de medicina. No primeiro, no segundo, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, passava em tudo, menos na faculdade de medicina. Lembro que no ano que a minha nota foi mais alta, na UEPA, sempre teve inúmeras chamadas. Nesse ano, se tivesse uma chamada, eu passava. A UEPA não chamou. Falei, rapaz, eu não acredito, não. E eu esperei. Eu falei, não vou fazer um cursinho de novo, eu vou passar, e acabou. Nada. Gente, a turma ficou completa. Sabe o que é você todo dia olhar o site para ver se saiu uma chamada? Não saiu. E foi. E eu falei, tudo bem. Aí eu já cansada, primeiro que no primeiro ano que eu não passei, eu entrei em crise e não queria mais saber de estudar. Minha mãe, Lohane, vamos fazer faculdade fora do Brasil. Eu falei, vou nada. Eu quero fazer aqui, numa federal, e ponto, e acabou. Não tem negociação. Lohane, vamos. Não vou ficar aqui. E pronto. E aí deu tudo errado, né? Assim, é visível que deu tudo errado. E aí, beleza, os anos passaram, foram passando, e a minha mãe um dia virou para mim e disse assim, Lohane, tu já perguntou para o Senhor qual faculdade Ele quer que você faça? Falei, não, mas eu tenho certeza que é medicina. Eu tenho certeza, eu sou convicta. É essa e acabou. Não tem negociação, mãe, Ele não quer outra. E aí, quando as coisas foram caminhando, e eu fui amadurecendo. Claro que nessa brincadeira eu estou falando de 18 anos, hoje eu estou com 29 anos. Então, você pensa no tempo que eu atrasei o que o Senhor estava querendo fazer. Não foi o Senhor, foi eu, Lohane. Eu atrapalhei aquilo que Ele estava querendo fazer. De 18 para 29 anos, tem um tempo grande. Quase 10 anos aí. E aí, até que chegou um tempo, eu já bem cansada, falei, tudo bem, Senhor, chega. Chega, era pandemia, foi no ano da pandemia, inclusive. Falei, tá bom, Senhor, chega. Agora eu só quero passar na faculdade que o Senhor quer, e acabou. Minha nota foi excelente, eu ainda falei assim, mas eu ainda vou jogar para medicina. Vai que, né? Vai que passou. Se for, foi. Mas não passou. Aí eu joguei para geografia, e na brincadeira, o segundo curso, eu falei assim, olha, qualquer um que eu passar, tá indo. Não é o que eu quero, então eu vou fazer. Só mesmo por fazer. Os meus amigos em sala de aula, brincando, falaram, vamos jogar para a geografia. Lohane vai ser professora de geografia. Falei, beleza, tanto faz. Pá, joguei para a geografia. Só que o que eu não sabia é que existia a geografia, o bacharelado e a licenciatura. Que aí um vai ser técnico e o outro vai ser professor. E eu passei justamente para o bacharel. Não foi para a licenciatura. E eu só descobri isso no curso. No qual, inclusive, eu não queria cursar. Eu me matriculei porque a mamãe me obrigou. Ela mandou eu ir matricular, matriculei, eu cursei até o 3º semestre, porque senão eu ia apanhar, não era porque eu queria. E a gente foi, caminhamos até aí. No 3º semestre, eu conheci o sensoriamento remoto, que é o geoprocessamento também, que é as imagens de satélite, fazer NDVI, todo esse mundo aí das geotecnologias. E aí eu me apaixonei. Foi assim, amor à primeira vista. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu falei, não, agora eu quero cursar geografia. A minha mãe ficou mais tranquila, sabe? Minha mãe foi, assim, ó, um sustento constante. E aí nós cursamos, eu cursei geografia e eu me apaixonei pelo curso. E já pensando, terminando a faculdade, paralela a tudo isso, eu passei em enfermagem, que era o curso que eu dizia que eu não ia fazer. Vale pontuar. O curso que eu não disse que eu faria, eu fiz. O curso que eu amava e não queria fazer o secundário, que era a enfermagem, estou fazendo,
e está quase terminando, vai dar certo o fim dele aí. Mas é um que eu já não ligo mais tanto. Eu vou terminar porque eu quero concluir, não deixar pela metade. E eu queria ir agora para o mestrado em Geografia. E tinha que ser em Geografia da Saúde, porque eu queria linkar os dois eixos. E até aí tudo bem. Mas aí chegou no meio do ano, o Senhor vira para mim e diz, Lohane, cadê o nosso acordo? Estou te vendo falar muito nesse mestrado e o nosso acordo, ele está esquecido em algum lugar. E eu lembrei disso porque eu sempre tive o hábito de anotar tudo. Eu sempre anoto toda palavra. Toda vez que você vê alguém ministrando algo sobre mim, logo depois você vai me ver com o celular anotando. Só que naquela época não era o celular, era um caderninho. E eu achei algum dos meus cadernos e lá estava. Ir para a base de missões, inclusive que a Fernanda vai. Isso, para Jocum. O sonho era Jocum, a meta era ir para Jocum. E aí eu falei, não, tudo bem, Senhor, está tudo bem. Eu realmente estou falhando com o Senhor. E aí eu passei mais ou menos uns 15 dias em crise, até que eu tive a coragem de virar para minha mãe e dizer, mãe, o negócio é o seguinte, Jesus falou isso, isso e isso, e eu estou querendo ir para a escola Equibalo, de missões aqui, pertinho de casa, entendeu? E é isso. Ela virou e disse, Lohane, tem 15 dias que eu tive um sonho e o Senhor me falou isso, que você ia para a escola de missões. Eu não quis falar para você para não te influenciar, eu queria que você tomasse a decisão de me contar. Mas eu já sabia. Falei, caramba, Jesus, não, para. Jesus, o que é isso? Olha, um negócio, sabe? E aí foi. E daí em diante, surge a história, vamos para a escola de missões. Com exceção dos meus líderes e pastores, a Aline era a única que sabia, porque eu sabia que eu precisava preparar o coração dela. Das discípulas que eu tenho da Aline, eu precisava de mais tempo para cuidar. Então, era a única que eu conversava sobre esse assunto. Mas ninguém mais, além de falar com a Agnes e com a pastora. E aí, no meio de tudo isso, falei, Senhor, o negócio é o seguinte, então vamos lá. Você quer me levar para a escola de missões? E eu digo sim, amém, para tudo que o Senhor está querendo fazer. Mas eu preciso terminar meu TCC. Porque há uma semana exata eu defendi meu TCC. E eu não tinha tempo. Não tinha tempo para trabalhar, para levantar recursos, para fazer nada. E eu preciso de uma certa quantia para ir para a escola de missões. E agora? Eu ainda não tenho o dinheiro todo, mas uma parte dele já está quase toda providenciada. E eu nunca... Sabe o que é você dizer assim? A única coisa que eu fiz foi as trufas, que a gente já fazia para a nossa viagem, que inclusive deu errado ainda, mas vai sair. Mas a única coisa que eu fazia era as trufas. Do resto, inúmeras pessoas. Lohane, eu quero ser seu mantenedor. Lohane, está aqui uma oferta. Lohane, isso aqui. Eu falei, oi, Jesus, tudo bem? Sabe, de ter situações de eu sair de um culto, me acabando de chorar e falar, Senhor, como assim? A escola está chegando, o prazo que eu preciso pagar a minha inscrição de R$500 ainda não tem. Enfim, Senhor, eu preciso pagar a minha inscrição, que é R$500 e eu não tenho esse dinheiro. Sabe, no outro dia, de eu acordar de manhã, sentar e falar, Senhor, eu não tenho como fazer nada agora, eu preciso estudar, eu não posso parar agora, porque senão eu não tenho como ir para a escola se eu não defender esse TCC agora. E aí eu sento para estudar, não dá meia hora que eu estou estudando, alguém me manda uma mensagem e fala, Lohane, eu quero ofertar tanto na sua vida. Sabe, eu nem consegui mais estudar, porque eu estou chorando demais, aí fica difícil. Mas o que eu quero trazer isso para você? Nós precisamos aprender a lembrar de tudo aquilo que o Senhor está falando. Sabe, é gratidão literalmente. Esse é um dos maiores princípios. Nós precisamos ser gratos. O nosso coração precisa aprender a ser grato todos os dias. Sabe, ele precisa aprender a ser grato em tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Lohane, você ainda não tem todo o dinheiro? Não tenho, mas o mesmo Deus que me deu a palavra para ir, Ele vai sustentar. E acabou, e está tudo bem. A única coisa que eu tenho permanecido é caminhado em cima daquilo que o Senhor tem falado. E se tem uma das palavras que eu recebi também na EFOL, foi justamente que esse próximo ano tudo mudaria de novo. Que inclusive eu falei assim, Senhor, não faz sentido.
Na época, naquela estação, não fazia sentido. Mas hoje, olhando para tudo que de perspectivas que tem para o próximo ano, eu falo, caramba, a pastora Maria de Jesus mais uma vez acertou na palavra. Sabe? E ela falou coisas que eu até falei assim, Deus, eu não acredito não que essa mulher falou isso tudo no meio de todo mundo. Não podia ter sido só eu e ela, não. Mas é isso. Sabe, o Senhor, Ele é literalmente um fofo. Um fofo no sentido de dizer que Ele sempre vai cuidar de tudo, mas no meio do percurso nós precisamos aprender a levantar altares de adoração e de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Nós precisamos aprender a parar e a entregar ao Senhor algo bom, algo que seja agradável a Ele. Nós precisamos aprender sobre isso. Então, nós precisamos ter o hábito de, sabe, fechar os olhos todos os dias e olhar para o nosso dia e agradecer. Não é agradecer, obrigado por estar vivo. Não é sobre isso. É agradecer pelas coisas boas e as coisas ruins. São justo essas coisas que vão nos fazer chegar muito mais longe. Amém? E eu queria desafiar você agora nisso. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e que você começasse a trazer a memória de tudo aquilo que o Senhor fez esse ano. De todas as coisas que o Senhor ministrou seu coração, de tudo aquilo que ficou parado, de tudo aquilo que ficou perdido, que você já nem lembra mais. Se você tem o hábito de anotar, assim como eu, pega as suas anotações. Leia elas, leiam palavras que você recebeu. Amém? Eu quero ler para você algo que eu escrevi em fevereiro de 2024. Em uma conversa com a mamãe, ela me deixou mais claro que eu preciso olhar para tudo que eu faço não como um problema, mas como gratidão por saber fazer tanto e ter calma que no tempo certo tudo vai se alinhar. Sabe por que eu quero ler isso para você? Porque quando eu escrevi isso, foi um período onde eu estava em crise. Porque, Senhor, por que até agora nada aconteceu? Por que até agora eu estou esperando tudo? E eu nunca fui de ter sonhos levianos. Eu sempre sonhei com algo muito à frente do que eu estou vivendo hoje. Sabe aquela história de você traçar propósitos e caminhar em cima dele? Essa pessoa sou muito eu. Então, eu caminhei em cima disso, e tem sonhos que eu falo, Jesus, eu quero muito viver isso. E parece que, olha assim e fala, então, Jesus, e aí? Olha, eu quero viver tudo isso. E as coisas ainda não estão acontecendo.
Lembra que no início eu falei para você que eu fui para a EFOL e eu queria que um pó de pirim-pim caísse e tudo se alinhasse? Essa foi uma das partes do que a pastora Fátima falou. Ela disse: Lohane, ainda é tempo de esperar. E essa foi uma palavra que me doeu muito. Pensa numa palavra que me machucou, foi quando ela me disse: Lohane, é tempo de esperar. E eu já estava: Senhor, chega de esperar, eu não quero mais esperar. Eu estou cansada de esperar. E todos os dias, nesse ano em especial, eu virei para mim mesma e dizia: Lohane, ainda é tempo de esperar. Lohane, ainda é tempo de esperar. Em todos os dias que foi extremamente difícil, eu virei para mim e dizia: Lohane, ainda é tempo de esperar. E se preciso for esperar mais um ano, eu continuarei dizendo para mim mesma: Lohane, ainda é tempo de esperar. E esse esperar não é sobre esperar um casamento, esperar ficar milionária, não é sobre isso. É sobre esperar as coisas se alinharem como elas deveriam estar alinhadas. É sobre esperar o tempo certo da defesa do meu TCC. Foi sobre esperar a minha colação de grau. É sobre esperar o tempo de ir para a base. Que por muito tempo foi um sonho que eu peguei, guardei e falei: deixa isso aqui guardado. Ele vai ficar parado ali só um pouquinho. Porque, olhando para a realidade, seria impossível. Mas o Senhor disse: Lohane, é tempo de esperar. Uma hora tudo isso vai acontecer. Então, talvez esse ano a gente não viveu um ano que a gente queria, do jeito que nós planejamos em dezembro. Eu não sei você, mas no final do ano passado para início desse ano, eu tracei listinha, sabe aquelas metas que você faz assim, o que você quer viver no próximo ano? Eu não vivi tudo que eu coloquei lá. Mas eu vivi muito mais do que eu coloquei. Muito mais coisas eu vivi que eu nem imaginava que eu poderia viver, ou que eu teria estabilidade para viver o que eu vivi esse ano. Então, nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor por isso. Quando os planos do Senhor estão totalmente desalinhados dos nossos planos. Ou quando nós não paramos para ouvir o Senhor e sonhar os sonhos de Deus. Porque é muito lindo virar para você e dizer: sonhe os sonhos de Deus para o próximo ano. É muito fácil. Mas assim, bem como a Kiane colocou aqui na ministração de louvor, nós precisamos ser ousados em buscar o Senhor. Se eu não buscar Ele, eu não vou saber que sonhos é que eu tenho que sonhar. Se eu não buscar conhecer de verdade, eu não vou saber para que caminho eu vou traçar, em que direção nós vamos caminhar. E se tem uma coisa que eu percebi, é que caminhar dentro daquilo que o Senhor está querendo é muito mais fácil e leve. Falei para você que eu gastei quase 10 anos da minha vida querendo o curso errado. Não foi 6 meses me organizando para ir para a base, que as coisas já não estão meio caminhadas. A EFOL também não foi diferente. Eu queria ir para a EFOL com 14 anos. Quando eu descobri a EFOL, eu queria ir. Quando eu cheguei lá da 2012, quando eu cheguei da escola Bapá, eu queria ir para a EFOL. E a minha pastora: você não vai. Eu: por quê? Não vai. Olha quando eu fui depois. Olha quanto tempo depois se passou. Quanto tempo eu quis isso. E quanto tempo eu precisei estar pronta para viver isso. E essa sempre foi uma das minhas orações. Na época do meu vestibular, eu via todo mundo falando sobre ir para a faculdade, se desviar. E eu dizia: Senhor, eu não quero me desviar. Eu não quero me desviar. Eu quero permanecer constante do mesmo jeito. Sabe? E como muito bem eu coloquei lá nos meus agradecimentos do meu TCC, se viver o curso de geografia fosse simplesmente ter ganhado a vida da Aline para Jesus, já era o suficiente. Isso já valeria tudo. Sabe? Viver o curso de geografia foi extraordinário. Eu vi os meus amigos sentar na mesa e comer na mesa. Por quê? Porque eu amava sentar numa mesa e conversar. Todo mundo aprendeu que no laboratório de cartografia, 4 da tarde, tinha lanche. Como, meus amigos, eu não sei dizer para você, mas todos os dias tinha lanche.
todos os dias nós estávamos sentados na mesa. Todos os dias. E isso é uma das coisas que, na nossa confraternização agora, foi muito bem pontuado, que é uma característica de quem eu sou. Trazer todo mundo, juntar todo mundo. É tão tal que o nosso laboratório é muito movimentado. Justo por conta disso. Mas eu quero dizer para você que isso nada mais é do que Jesus. E todos os meus amigos já foram convidados para vir para a igreja. Todos, não tem exceção de nenhum. Inclusive, minha cantata, eu estava quase para amarrar eles tudinho e falar, vamos para a igreja, a Aline vai cantar. A minha desculpa era, a Aline vai cantar, a Aline está no coral, vamos, gente, você rever. Era desculpa. Coitada da Aline, estou só expondo a bichinha. Mas, enfim, é muito isso. Então, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Por mais que alguns viravam para mim e diziam, Lohane, se eu pisar na porta da igreja, eu vou queimar. Eu falei, deixa que nós lá tem água, a gente apaga o fogo e vocês entram. Pronto, acabou. Mas é muito sobre isso. É sobre você anunciar Jesus aonde quer que nós estivermos. Viver a graduação para mim foi perfeito. Eu não tenho o que reclamar. Eu amo a Unifespa. Inclusive, ainda fiz uma faculdade federal, só não era no curso que eu queria. Então, é muito sobre isso. É muito sobre nós agradecermos ao Senhor e olharmos para onde Ele está nos direcionando e abraçarmos o que Ele está nos dando. Não é como nós queremos, é como o Senhor quer. Amém? Eu queria chamar o Ministério de Louvor. E eu queria que hoje, se você não tem esse hábito, mas que você iniciasse esse hábito, de anotar tudo aquilo que o Senhor está falando. Sabe, de escrever literalmente. O meu bloco de notas do Google Drive, se um dia alguém pegasse ele, meu Deus do céu, lá tem tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? Todas as palavras, todas as anotações, tudo, porque o Senhor falou algo. E eu preciso vir e mexe, voltar lá e ler palavras, principalmente palavras pontuais, porque eu me esqueço. Nos dias das aflições é difícil lembrar daquilo que o Senhor está falando. Nós precisamos aprender a lembrar daquilo que o Senhor está falando. E eu queria que hoje você levantasse, mas levantasse dessa cadeira com essa decisão. De que você vai tomar nota todos os dias daquilo que o Senhor está falando para você. Que não vai ser uma palavra que você recebe hoje, mas que amanhã ela já se foi. Mas que amanhã eu quero outra. Muitas das vezes o Senhor vai nos entregar palavras que nós precisamos caminhar em cima dela. Para no final de tudo ser grato. O versículo bíblico que nós lemos foi de Samuel, quando eles passaram por uma batalha. No final da batalha, ele levanta tributos de gratidão ao Senhor. Nós estamos no nosso último culto do ano. Hoje nada mais é do que dia de você levantar tributos de gratidão ao Senhor. Gratidão pelas coisas boas e pelas coisas ruins que você passou. Gratidão porque foi o Senhor que sustentou você até aqui. Gratidão porque foi Deus que te trouxe a esse lugar e você permaneceu. Lohane, mas eu não estou bem. E isso não importa. O Senhor te trouxe até aqui. Você chegou até o dia de hoje. Ainda existe um dia de amanhã para ser vivido. Ainda existe uma amanhã para ser celebrado. Então nós precisamos ser gratos pelo agora. Nós precisamos ser gratos pelo aquilo que o Senhor está derramando agora. A gratidão é caminhar em cima de tudo aquilo que nós estamos vivendo para com o Senhor. Amém? Eu queria convidar você a ficar em pé. Que você adorasse ao Senhor com essa canção.